Sejam bem-vindos ao podcast Indúbio Pro Elas. Estamos muito felizes em receber vocês para o nosso segundo episódio da primeira temporada. Hoje nós vamos falar sobre um tema complexo, que é o autismo, o direito dos autistas, né? E queremos fazer isso, é muita coisa para falar, mas a gente quer fazer isso de forma multidisciplinar e bem leve, para que a gente leve muitas informações para vocês. Eu sou a Laura Stanchini, sou especialista em Direito das Famílias e estou aqui com a doutora Maísa Paulino, que é especialista em Direito Previdenciário. Estou muito feliz em poder tratar sobre esse assunto, sanar um pouco das dúvidas das pessoas, e eu tenho certeza que será um episódio fantástico. Maravilha, estamos aqui também com a advogada, doutora Mariana de Oliveira Miele, como ela gosta de ser apresentada, especialista em direito para mães e aqui representando o direito do trabalho. Vai ser um bom papo. Se apresente então, doutora Mariana. Estou muito feliz também de poder estar aqui com duas advogadas maravilhosas, poder compartilhar um pouco que eu tenho de conhecimento sobre os direitos dos autistas e também conhecer um pouco mais sobre o direito dos autistas em outros âmbitos do direito, seja na previdência, no direito das famílias. Vai ser muito bom trazer esse tema para a roda, e é importante a gente discutir isso, porque a gente sabe que quando tem um diagnóstico desse na família, né, a gente sabe que é bastante complexo, né? Pois é. Quando recebe o diagnóstico, isso impacta na vida da família, seja por uma questão ali da rotina, porque a criança passa pelos tratamentos, seja também na questão financeira, e até mesmo, a exemplo, quando a gente fala sobre a rotina, lembra-se daquele pai, daquela mãe que tenta, de alguma forma, buscar um equilíbrio, até mesmo no âmbito do mercado de trabalho, para poder se adequar junto à rotina do filho. E a gente sabe o tanto que isso pode impactar para a questão do pai e dessa mãe no ambiente de trabalho. E não tem jeito, né? A gente sabe que essa rotina pesada acaba sempre afetando mais as mães, né? De uma forma geral, às vezes os pais têm que decidir uma pessoa que vai acompanhar essa rotina de terapias, ou a dificuldade da mulher para se inserir no mercado de trabalho, até mesmo a mãe solo, que às vezes tem que lidar com tudo isso sozinha. Então, assim, é bem preocupante, né? Pois é, meninas, inclusive, é muito difícil não mencionar a Berenice Piana, que foi ali uma pioneira para que a lei do autista realmente fosse regularizada, estivesse ali para a nossa sociedade. Inclusive, eu gosto muito da história dela, conheci através do YouTube, por intermédio de um vídeo do Marcos Mion, e eu aconselho que todos assistam e também possam conhecer, porque é uma história marcante, ela realmente foi militante na área dos autistas, e o que ela fez, ela trouxe realmente conhecimento ali para que o autista fosse equiparado a deficiente. Então, ele tem ali a regularização também do Estatuto do Deficiente. A história dela é maravilhosa, inclusive hollywoodiana, né? Se fosse assim, dava um filme. É muito bom, assistam esse vídeo. E agora, pra gente começar, jovens advogados. Caneta e bloquinho na mão. Advogado jovem ainda pega bloquinho e caneta? Não. Tablet e celular. Tablet e bloco de notas do celular. Peguem o tablet e o bloco de notas do celular, anotem tudo. Nós vamos passar um guia muito prático aqui para você fazer o atendimento dessas famílias e principalmente o acolhimento, né? Então, assim, para que temas você vai começar? A gente quer abordar tudo de uma maneira bem leve, multidisciplinar, falando do direito do trabalho, previdenciário, do ponto de vista civil, do ponto de vista das famílias. Então, assim, muita coisa pela frente. Fiquem aí. Eu queria começar a abordar o tema de hoje com a doutora Maísa, falando sobre as dificuldades que você vê no atendimento do ponto de vista previdenciário, se realmente são essas mulheres que chegam até você também. Sim, a maioria das mulheres, elas são solteiras, né? Chegam no escritório apavoradas porque não sabem nem por onde começar. A maioria deixa de trabalhar, não tem uma renda e elas ouvem boatos de que pode existir um benefício ali para o seu filho, mas não sabem como pode ir atrás, que benefício é esse, né? Que é o chamado LOAS. Eu também já tenho muitas dúvidas sobre o LOAS, muitas dúvidas sem previdenciárias.
O LOAS é igual ao BPC? Isso, o LOAS, nós temos duas modalidades, né? Que é o benefício assistencial ao idoso e o benefício assistencial à pessoa com deficiência. Esse benefício ele é no valor de um salário mínimo pago pelo INSS. A única diferença de uma aposentadoria é que ele não tem 13º. E para conseguir ele também não é necessário ter nenhum recolhimento para a Previdência. Ah, não tem que ter recolhimento para a Previdência. Certo, mas esse benefício tem requisitos para... A gente sabe que é difícil de conseguir, né? Quais são esses requisitos e quais são os documentos que geralmente você tem que recolher desses clientes para fazer o requerimento? No caso do autista, né? Como ele é equiparado a deficiente, então já preenchemos aí o requisito da deficiência. Depois nós temos o critério da renda, que acredito que seja a parte mais difícil. Precisa ter uma renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, a gente vai pegar o grupo familiar, aquelas pessoas que residem no mesmo imóvel, e estudar quem são cada uma delas, para saber se realmente, perante a lei, ela vai integrar ou não o grupo familiar daquela pessoa. Com isso, a gente começa a averiguar a renda de cada uma e ver o que compõe ou não o salário, né, para fins de benefício. Então, de acordo com o salário mínimo de hoje, tem que dar um valor de até R$ 379,50 por pessoa. É um valor muito baixo, né? Isso impede que tenha outras fontes de renda na casa, né? Se tiver mais... Como que funciona isso? E se tiver um pouquinho a mais de renda, dá para pedir mesmo assim o benefício? Aí a gente tem vários critérios a serem analisados, né? Então, depende do número de pessoas que integram aquele grupo familiar, qual é a renda, né? Os gastos que eles possuem, que às vezes dá para abater também. E tudo isso é comprovado e demonstrado através dos documentos. Essa pessoa, ela precisa fazer o cadastro único, direto lá no TRAS. Então, ela vai levar RG, CPF de todo mundo que faz parte daquele grupo familiar. Carteira de trabalho, certidão de nascimento e casamento. E aí, é através desse cadastro que o INSS vai ver se realmente preenche o requisito para conceder o benefício. Certo. E se for recusado nessa esfera administrativa, tem como a gente recorrer no judicial? Tem. Levar para o judicial? Tem, e para entrar no judicial, a gente precisa ter a negativa, né? Ah, precisa ter a negativa administrativa. Isso, e no judicial a gente consegue flexibilizar um pouco mais essa questão do critério da renda por pessoa. Normalmente consegue flexibilizar até meio salário mínimo, o que já facilita um pouco mais, né? Ai, perfeito. E uma dúvida que eu tenho é porque, e você consegue comprovar no judiciário, você fica com essa questão da renda um pouco mais flexível. Os graus de autismo também influenciam? Você faz algum pedido direcionado com o laudo, assim, você direciona o seu pedido para o grau de autismo ou isso não influencia? Ainda bem que para fins do benefício, eu estava até conversando com a Mariana, que para outros quesitos que depois ela vai apontar aqui, precisa sim que seja ali, né, determinado pelo grau do autismo. No caso do benefício assistencial, não é preciso, basta que tenha o diagnóstico como autista. E aí independe o grau que é. Ah, perfeito. Eu pergunto porque quando a gente vai pedir, né, a pensão alimentícia também, esse grau não assim, a gente não justifica pelo grau do autismo, né? A gente não tem uma pensão especial para isso. Mas a gente entra nessa questão da pensão alimentícia depois. Então, quais são os problemas? Assim, então, por exemplo, a pessoa tem que ter essa renda para conseguir o benefício. Uma vez que conseguiu o benefício, essa mãe tem como conciliar com algum trabalho? Como que fica essa situação na prática? Na prática, se a mãe... Normalmente, essa família composta aí não é regra, né? O que eu mais presencio lá no escritório é uma mãe que tem, no máximo, ali 2 filhos. Então, se ela recebe um salário mínimo, é registrada com um salário mínimo, a renda já ultrapassa um pouco, o benefício vai ser indeferido lá no administrativo, né? Então, normalmente, elas acabam saindo do trabalho porque tem essa questão do benefício, elas não conseguem conciliar com o trabalho por conta das terapias e tudo mais, né, que a gente sabe que acaba
desestabilizando a rotina, né, desse grupo familiar. Então, elas acabam saindo do trabalho e fazem bicos, né, porque de algum modo tem que prover o sustento da família, daquele menor que precisa de cuidados. Certo, e aí fazendo bicos, ela tem alguma questão de auxílio em caso de doença, como que fica? Ela contribui para o INSS ainda? Há alguma maneira de se contribuir se ela fizer algum tipo de trabalho? Se a pessoa é autônoma, ela pode recolher ali a previdência como contribuinte individual, né? E aí eu nem tô falando no termos da renda para fins da concessão do benefício, né? Pode ser que interfira. Mas se qualquer pessoa, se ela trabalha, exerce alguma atividade remunerada, ela pode pagar por conta própria o INSS como contribuinte individual. E isso com certeza vai respaldar alguns benefícios para ela na esfera previdenciária. Isso se ela não recebeu o benefício. Tem alguma maneira correta dela recebendo o benefício ainda assim contribuir? Se ela não for registrada, o filho recebe o benefício e ela realmente vive em prol, né, da família, dos cuidados, não exerce nenhuma atividade, ela pode fazer o recolhimento como facultativo, que aí ela também vai ter os mesmos direitos, né? Se vier a ficar grávida, salário maternidade, eventual auxílio doença, e lá na frente também uma aposentadoria. Ah, perfeito. Então, e também ela não tendo essas questões não tendo essa contribuição, né, não sendo autônoma, ela também perde alguns benefícios em relação ao CLT, né, Mariana? Pois é, perde, se caso ela estiver como CLT, hoje os tribunais já estão tendo alguns posicionamentos a respeito, porque ainda é algo novo, não tem ali uma lei específica, mas o posicionamento é que elas podem ter uma jornada diferenciada. Então, tendo essa jornada diferenciada, é possível a redução com base ali no laudo que é entregue do filho, do tratamento. Essa redução, em alguns casos que eu vi, pesquisei, já teve ali até 50% semanal de redução. E, além de tudo, ela não terá nenhum prejuízo com o salário dela. Só que, por outro lado, se tratando de servidor público, aí já tem a lei que resguarda esse servidor para que ele possa ter a redução da jornada. Ah, então no caso de servidor público já é lei. Já. E no caso do CLT ainda é muito por decisões que a gente já vê que Exatamente. vão nesse sentido. Sim. E tem alguma decisão em caso de ser mandado embora, de ter alguma questão assim? Sim, já teve caso no qual uma mãe, ela conseguiu ser reintegrada ao trabalho, porque ela precisou teve o pedido de demissão, né, e em seguida, por conta da redução, em seguida ela foi reintegrada ao trabalho. Ela conseguiu também, na justiça, o direito de poder ter a jornada reduzida. Porque a jornada reduzida seria uma questão aí para conseguir conciliar com essas terapias e com a questão do tratamento, né? Tem mais alguma coisa do ponto de vista do direito do trabalho que poderia... Só cortando, eu acho bastante curioso essa questão que a Maria nos trouxe, porque, pelo menos na prática, eu não vejo muito essa questão da redução de jornada de trabalho, né? A maioria das mães realmente saem do trabalho. Aí eu já não sei se é por desconhecimento, se na prática não funciona tão bem. Pois é, inclusive conversando até com uma colega hoje que está sempre ali no fórum, eu a questionei sobre essa questão. Falei, e aí, você tá vendo muitos casos em que envolve a redução de jornada de trabalho para mães de autistas? E ela falou assim, olha, muito raro. Mas não tenham certo conhecimento se, de fato, elas não teve acesso a esse direito ou se as empresas realmente já estão cumprindo, né, com essa redução. Então, algo ainda acho que é um funil, novo, né? Eu acho que é uma coisa né? que é nova, que é uma questão de ter o vínculo do trabalho, aí ter o vínculo, ter a informação, ter o vínculo em informação, e aí ter o acesso ao advogado. Então, assim, eu acho que é um funil ali, né? Eu acho que é por isso que é tão importante levar essa informação, né? E até aproveitando que estamos falando sobre essa discussão, porque na legislação do servidor, dependendo do órgão, já tem ali previsto a redução da jornada. Inclusive, também é possível para o servidor a transferência de um local de trabalho mais próximo da residência ou do local de tratamento do filho. Então, talvez isso também possa ser ampliado aí para as mães que são CLT. Eu acredito. É uma coisa muito importante também.
Sim. E tem mais algum direito da CLT, do CLT? Tem, isso é legal. Inclusive, eu queria até perguntar para vocês, é um recurso aí financeiro que é pouco conhecido, se vocês têm ideia de qual seja. Não tenho. Então, eu vou trazer para vocês aqui, que é, no caso, o FGTS. Que legal! Bom, então, tem como fazer... Dá para pedir o saque do FGTS. Inclusive, está previsto, né, na Caixa, a possibilidade desse saque em casos de urgência, para contribuir no tratamento, só que tem um requisito, que inclusive a Maísa já trouxe aqui para o nosso podcast, a questão dos níveis, do grau do autismo. Para a Caixa, ainda é necessário que esteja no nível 3, que é naquela situação mais grave, para que seja liberado o FGTS. Então, nível 1 e nível 2 não entra. Mas, por outro lado, é possível ingressar judicialmente, porque eu até falo, cada caso é um caso, cada caso ele é único. E, querendo ou não, quando você leva um caso para o judiciário, o juiz ele não conhece você, ele não conhece a sua história. Então, você está levando aquele seu pedido e ele pode ser formulado com base em documentação. E com a base de documento que você tem, você consegue o direito concedido, ainda que seja nesses outros níveis. Por quê? Pode ser que ali tenha um tratamento mais amplo para que seja realizado. Da mesma forma, a questão da distância, eu acredito, do local que você está fazendo o tratamento. E, em razão disso, você pode ali conseguir judicialmente esse pedido. Até porque todo autista, independente do grau que ele precisa de um tratamento, de terapias, né? Pois então, precisa. E até mesmo para que leve até o judiciário, é importante saber quais são os documentos. Então, advogado, anota essa dica também. Aí, quais são os documentos que você pode pedir para essa mãe? Então, os documentos, eles são ali o extrato do FGTS, os comprovantes de gasto com esse filho, da mesma forma, a negativa da Caixa ali em liberar o FGTS e os documentos pessoais. Então, aí tem uma lista até para as mães que estão acompanhando para que elas tenham essa informação, esses documentos. Muito legal. E em relação aos valores ainda para conceder o benefício, eu acabei de me lembrar aqui de uma questão, a pensão alimentícia, ela conta com esses valores também? Assim, entra na renda da família para fazer o cálculo? Entra no cálculo também. Inclusive, eu gostaria de saber se há alguma especificidade, né, para aumento dos alimentos em se tratando de autistas, se consegue alguma majoração, como que é fixado. É muito interessante essa questão para o direito das famílias, né? A gente não tem uma pensão específica para o autista, assim, não é uma questão de uma diferença, porque a lei de alimentos ela já é um rito especial, já tem uma celeridade, então ela já confere toda uma segurança para o alimentado. Mas, com certeza, para a gente fixar a pensão alimentícia, a gente tem que justificar em cima da possibilidade de quem está pagando a pensão, né? E em cima da necessidade de quem está recebendo essa pensão. Então, com certeza, o autismo entra na necessidade. A gente pode justificar um aumento da pensão pela necessidade de ir para as terapias, da mãe que tem que levar para as terapias, então dos gastos com medicamento, muitas vezes com um convênio que é preciso ter para ter uma estrutura ali. Então, assim, a gente com certeza coloca tudo isso para majorar essa pensão e em muitos casos dá certo. Já tive casos no escritório que, aliás, com o autismo envolvido, a gente sempre consegue um valor maior do que normalmente, mas é duro a gente pensar nisso, né, que vai conseguir um valor maior e aí vai impedir muitas vezes o benefício, né? E por isso que o laudo médico, ele tem que ser um laudo bem feito. Porque é com base nesse laudo que todos esses pedidos ali, eles são concedidos. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta, Laurinha. Pode fazer. Como que fica a questão da convivência, esse pai? Porque você falou até agora da mãe. E esse pai, ele também teria que contribuir nesse período de tratamento com o filho? Como que é? Com certeza tem que contribuir. A gente vê tem muitas questões, assim, essa questão da convivência. Porque, assim, eu já tive um caso no escritório que tinha essa convivência, porém o pai não acreditava no autismo e não seguia os tratamentos. Então, assim, a mãe ficava bem preocupada em relação a esse período. Então, assim, a gente teve que fazer um trabalho de conscientização com o genitor também, para ele voltar a ter essa participação. Mas isso até é uma coisa muito legal também, porque eu costumo fazer a justificativa da pensão
permissão, quando eu vou pedir, no tempo que um dos genitores passa fazendo essas terapias. Porque, assim, o tempo que um dos genitores passa, geralmente a mãe, acompanhando essa criança, é um tempo a menos que ela tem para trabalhar, conseguir renda. Então, assim, se não tem esse equilíbrio entre o genitor e a genitora, quem está passando mais tempo tem que ter uma remuneração correspondente, porque senão fica muito desequilibrado. Mas, assim, essa questão da convivência passa por outras questões também. Igual eu falei, da continuidade do tratamento, do mesmo cuidado, de levar as terapias, muitas vezes esse é o genitor que continua trabalhando e aí já tem esse impedimento. Então, assim, é o direito de família, né? É muito dinâmico, é muito caso a caso. Então, assim, a gente tem que aprofundar. Esses casos é uma sensibilidade extra, assim, que a gente tem que ter. Claro que a gente sempre tem uma sensibilidade, mas assim, escolher uma boa história da família, entrar mesmo na questão das terapias, dos laudos, o que mais que a gente pode fazer para ajudar, porque tem a questão também que essa mãe que trabalha, a criança tem que ficar numa escola, né? E aí, como que funciona a questão da escola? Você já deve ter experiência aí no seu escritório porque é uma questão, é uma preocupação também das mães, né? E como, né? Porque entrega o seu filho na confiança daquela instituição para o cuidado. Mas é interessante dizer que a partir do momento que essa criança chega até a escola, não tem que ter uma diferença no valor da mensalidade, porque entra-se o artigo 4º do Estatuto do Deficiente, que ele tem que ser tratado de forma igual entre todos ali, e da mesma forma que é algo que acontece com muita frequência, é a questão das negativas da escola em receber, em matricular essa criança. E vem muito. Já peguei também. Vem, né? Já peguei também. E eu fico assim, eu fico revoltada. Por que eu fico revoltada? Porque a partir do momento que aquela escola pede a licença para poder fazer o exercício dela, ela já tá aceitando a criança, ela não tá falando ali do diagnóstico, e agora ela vem recusar. E se acontece a recusa, não sei se já passou por essa situação, vocês dentro do escritório, tem que denunciar porque é crime. Tá na lei, inclusive, Berenice Piana. Tá ali no artigo 7º. Então, tem que fazer a denúncia. Nesse caso, a aplicação de multa. E se for reiterado, pode até ter a responsabilidade, né? Entendi. Por isso, mas e tem como judicializar isso também, né? Eu já judicializei porque eu já peguei um caso em que a criança ia mudar do ensino fundamental para o ensino médio, né? E a escola não ia renovar a matrícula e ele não iria ter como fazer o teste, porque precisaria de um teste específico que a escola não iria disponibilizar, enfim, e aí ele teria que ser desligado ali. Então, a gente entrou com ação para continuidade desse aluno. E tem isso também, se a escola não libera esse acesso, tem como judicializar, né? Você já fez? Sim. Inclusive, você falando aqui, eu até lembrei de um caso que eu vi recente, falando a respeito dessa questão da prova, para que ele possa continuar. E até mesmo é interessante já pontuar aqui a questão de produção de provas, né? Porque tem muitas mães que procuram e elas têm essa dificuldade. Legal. Como que eu vou provar ali que a escola negou? Porque, como a Maísa, a gente estava conversando, eles não negam assim, não vou matricular seu cliente, não tenho mais vaga, entendeu? Então, isso é bem interessante. Usa outras justificativas, né? Exatamente. Então, por isso que é importante essa mãe, a partir do momento que ela chega para fazer o ato da matrícula, ela já levar esse laudo com ela. E, inclusive, estar acompanhada de alguém que possa estar ali presente como uma testemunha para que futuramente possa ser usado se caso houver a negativa. E tem outras que falam assim, ai meu Deus, mas eu não tenho ninguém, não consigo, e agora? Grava. Mas lógico que você avisa a pessoa, estou gravando e eu quero que você justifique aqui por que você não está querendo fazer essa matrícula. É a falta de vaga? Então eu quero que você justifique, eu tô aqui com o laudo, você já sabe o diagnóstico do meu filho. Muito legal. E essas provas poderiam ser juntadas em um processo judicial para favorecer ali, no caso, né? Porque realmente é difícil fazer a prova de que foi negado, né? Mas uma vez aceito, o que a escola precisa ter aí, no caso de estrutura, para essas crianças? Bom, a estrutura, primeiro, vem a adaptação. Então, tem que ter a adaptação dessa criança. E, além de tudo, que muito é discutido, apresentado, é a questão do professor de apoio para a criança. Só que a gente tem que lembrar que tudo depende de um laudo. Então, quem decide se precisa ou não desse professor de apoio é ali
a família, junto com o médico e a equipe multidisciplinar, para que seja definido se precisa. Porque em alguns casos, talvez não é necessário, né, a questão do profissional de apoio. Além de tudo, eu também gosto de dizer que a gente tem que trabalhar também com a boa-fé. Eu acredito na boa-fé das pessoas ainda, no bom senso, porque eu também imagino uma sala de aula ali que tem por volta de 27 alunos, precisa-se de um apoio, ainda mais se tendo ali... Mesmo não requerendo no laudo, você pois fala. Precisa. Sim, precisa, são muitas É uma crianças. questão de bom senso. E foi legal a Mari falar também do método de ser multidisciplinar, porque a gente sabe que não é fácil fazer esse laudo, né? A Maísa que estava comentando de um caso que você teve, né? Que é difícil o laudo, tem que ter essa equipe. Sim, porque não é só passar pelo psicólogo. Essa criança precisa passar por um nutricionista, porque na maioria das vezes ela tem seletividade alimentar, precisa passar por terapias, né? Então, é uma equipe mesmo que vai acompanhar para analisar quais são as reais necessidades. E cada criança tem suas peculiaridades, cada uma tem uma dificuldade. Isso tudo também vai resultar na escola. Por isso que é importante o laudo de acordo com o histórico clínico dele. Gente, é muito gostoso falar desse tema, né? E cada vez que a gente começa a estudar sobre ele, a gente aprende mais. Eu até achei um fato curioso para poder aproveitar a fala da Maísa, que é a questão da seletividade alimentar, né? Hoje, as escolas, aproveitando que a gente estava falando sobre as escolas, elas também precisam, se caso for necessário, um cardápio especial para essas crianças. Então, ele tem o cardápio nutricional específico para ela. E se a escola nega, não mantém esse cardápio, o pai e a mãe pode fazer e levar até a criança. E a escola não pode recusar a entrada. Isso é muito legal de saber, assim, de conhecer. É bom saber que as leis, assim, estão em alguns níveis avançados, assim, de cuidado e proteção, né? Eu fico muito feliz com essas questões. E também, falando em tudo isso, equipe multidisciplinar, terapias e rotinas e laudos, tem a questão do convênio médico nisso tudo, né? Que a gente sabe que antigamente tinha até um limite de sessões, né? Hoje em dia não tem mais isso. E a gente pode até fazer com um médico de confiança da família, né? Pois é, existe o rol da ANS, né? E, inclusive, a partir do momento que é concedido, o plano de saúde vai te passar para uma clínica credenciada para iniciar o tratamento. Mas eu posso levar uma necessidade do meu médico de confiança para o convênio e ele tem que deferir essas terapias. Mas pode. Aí, Só que aí é definido pela clínica credenciada. E muitas vezes o que, infelizmente, ocorre é notório, já está presente, aí acredito que no escritório de vocês já apareceu, é a questão de que você entra numa lista de espera. Ou então o convênio não tem condições no atendimento. E quando a gente fala da lista de espera, a gente não tem uma previsão de quando esse filho vai ser chamado. E aí volta para aquela questão do laudo. Se existe um laudo, é porque existe o quê? Uma urgência. Esse tratamento, ele precisa iniciar. E então, se, de fato, essa lista de espera, vamos colocar aí um prazo de até 3 semanas, não chamou, já pode se entender como negativa do plano. E aí, então, as mães, elas podem buscar pelo profissional particular ali, a clínica particular, para iniciar o tratamento. Só que, por outro lado, o plano tem que cobrir. No particular, entendi. O plano tem que cobrir no particular. Tem que cobrir, tá ali. Isso. Negou, entra a cação. Porque cabe a aplicação de multa no cumprimento com pedido de liminar. O que é uma liminar, né? É aquele pedido de urgência que a gente já faz ali e o juiz já analisa provisoriamente até sair uma decisão definitiva. Então, você pode fazer uso. E é uma coisa legal também que a gente esqueceu de mencionar aqui, que é legal falar, que tem as indenizatórias, né? Por exemplo, essa escola que não aceitou, que cobrou um valor a mais da mãe para ter essa estrutura. Ou se é o convênio que cobrou o valor a mais por causa das terapias. Não cobrou, mas se a mãe teve que pagar os valores para fazer as terapias, isso pode ser requerido também do convênio da escola, né? Sim, pode. Entra-se na questão indenizatória. É previsto no artigo 927 e 186 do Código Civil. Então, é possível fazer os pedidos indenizatórios, seja material, seja moral, porque também pode interferir ali na questão da rotina, até uma questão discriminatória que ocorreu dentro da escola. Só que, lógico que são, assim, quando a gente fala de indenizatórias por dano moral, é tudo muito subjetivo, né? Porque aí precisa ter provas, precisa ter responsabilidade, precisa ter alguns requisitos ali, né? E até questão de transporte, né? Então, dá pra gente fazer o pedido.
Ah, entendi. Não, são muitas coisas, assim, e tem também a questão que a gente fala, o laudo, as questões das terapias, mas tudo isso é uma dificuldade ainda, né? Porque do ponto de vista multidisciplinar é uma questão complexa também. A Maísa que estava falando isso de uma cliente, né? Que levava Sim. para as terapias. Não é só a fono, tem mais coisas, né? Tem, às vezes o plano não quer cobrir tudo que foi prescrito pelo médico, então as horas semanais, por exemplo, né, quer cobrir 20, por exemplo, ao invés de 40. Tudo isso também atrapalha no desenvolvimento dessa criança, porque ela tá numa idade importante, né, de se desenvolver, que se interromper aquele tratamento vai prejudicar tudo que ele já fez. Então é algo muito sério. E o plano não pode simplesmente falar, eu vou fazer cumprir só com 20 horas semanais. Ele não é médico, quem estudou, Quem vai quem viu ali determinar isso? já está prescrito, né? Então, é complicada essa questão. E até mesmo é um tratamento que não pode interromper, né? Então, até já aconteceu casos de que o próprio convênio, ele cancelou ali de forma unilateral. Então, isso não pode, também cabe ação, dá para ingressar e fazer o pedido imediato para voltar ao tratamento. Dá pra gente restituir esse tratamento aí por meio de ação judicial. São muitos remédios, né, para garantir aí essa proteção integral. Tem uma coisa interessante também que tem a lei Romeu Mion, né, que também instituiu a carteirinha, né, a carteira de identificação do autista, que é muito importante, assim, se vocês conhecerem alguém, façam a carteira. Vocês aí têm que fazer a carteira, porque além de ser bom para identificar e garantir esses direitos imediatos, ainda tem a questão de que a identificação ajuda as políticas públicas. Sim, com certeza. Porque assim, o governo conseguindo identificar quem são essas pessoas, quantas pessoas tem, é importante para a gente garantir as políticas públicas, garantir as ações direcionadas, com base em dados da realidade, né? Por isso que é tão importante. Então, ajuda muito tudo isso. E tem uma questão legal que a gente estava esquecendo, que são as indenizatórias, né? As ações indenizatórias para pedir judicialmente. Por exemplo, se a escola cobrou algum valor a mais da família para manter essa estrutura que é necessária, que a gente falou. Questão da alimentação, questão de ter o professor que vai ajudar, questão de ter o plano de ensino individualizado para essa criança. Se a escola cobrou algum valor a mais da família, é possível requerer esses valores judicialmente, assim também como o convênio. Se a mãe teve que gastar com as terapias, e era isso de responsabilidade do convênio, também tem como requerer esses valores, né? Sim, entraria na questão material, que está ali expressa em artigo do Código Civil, que é o 186 e o 927, e por outro lado também é cabível a questão do dano moral, né? Porque muitas vezes essas crianças, no ato de ter a matrícula negada, já mostram um ato discriminatório. Então, isso cabe uma ação de danos morais. Lógico que é algo subjetivo, porque lembra que o juiz não conhece essa história, teremos que levar provas até ele e conseguir demonstrar que aquilo foi algo ilícito, que mexeu com a honra, com a imagem, seja daquela família, daquela criança. Porque é algo assim, que é bem apontado. E até por uma questão de costume, mas eu vejo que se for uma questão de cidade do interior, isso se torna ainda mais agravante. Porque é um local que todo mundo se conhece, né? Então imagina, é uma criança que vai ter ali a vida toda dela intitulada nessa situação. E eu gostaria até de apontar um caso que eu vi recente, que me deixou bem intrigada, porque a Lei Berenice e tanto o Estatuto do Deficiente, eles trazem ali que o autista ele tem que estar incluso no mercado de trabalho. Então, hoje, pelo Ministério do Trabalho, existe a questão das cotas, que se tiver mais de 100 funcionários, esse funcionário ele tem que estar ali incluso no tem mercado. que ser vaga, né? Tem que estar no quadro de funcionários. Exatamente. E o que me deixou até intrigada com uma notícia que eu vi, que eu ia até mencionar aqui, é a questão de que teve uma funcionária autista que ela conseguiu uma ação indenizatória contra a empresa por dispensa discriminatória, pelo fato dela ser autista, e foi uma indenização no valor de 50 mil.
Então, na hora que eu vi, eu falei, nossa, como encaixa aqui no que estamos discutindo no podcast, né? Sim, eu acho interessante porque nós tratamos aqui sobre vários aspectos, inclusive sobre a questão dos tratamentos médicos, que é justamente isso, né? Fazer com que essa criança cresça de forma independente, né? Tenha uma dignidade, com isso que ele possa ser inserido no mercado de trabalho também. Então, é bom saber que tem esses respaldos legais. Pois é muito bom saber. E até outra coisa que eu gostaria de completar a respeito da questão trabalhista, aproveitando a reportagem, é que também, para alguns casos, existe também a possibilidade do teletrabalho, que é o trabalho home office. Porque muitas vezes, tanto para o funcionário que é autista, e tanto para a mãe de um autista. Então, isso que é bem legal apresentar, apontar, porque interfere na produtividade. E até eu vi também um caso recente de uma mãe que ela conseguiu tanto a redução da carga horária quanto a atividade dentro do teletrabalho no regime home office. Nossa, muito legal. E é um alento aí para essas famílias, né? Talvez seja um caminho para a gente conciliar o mercado de trabalho com todas essas questões. Olha, foi muito proveitoso o papo, a gente conversou sobre muitos assuntos. Eu gostaria de pontuar mais uma coisa também. A gente tem uma lei, que é a Lei Romeu Mion, né, que é a lei número 13.977 de 2020, que ela institui a carteirinha de identificação do autista. É importante que todo mundo faça essa carteirinha, não só para garantir que os autistas tenham essa proteção imediata e integral, que sejam identificados nos lugares, para garantir um acesso preferencial a uma vaga ou a um atendimento, mas também para que o governo possa traçar as políticas públicas em benefício dos autistas, porque é importante para o governo mapear isso para fazer as ações voltadas para pro autista. Então, assim, é muito importante para o governo ter mapeado esses números e essas pessoas para garantir a proteção integral que a gente tanto falou aqui. Foi um papo muito bom. A gente falou de benefícios, a gente falou de atendimento, a gente falou de pensão alimentícia, a gente falou de mercado de trabalho, de dificuldades com terapias, de convênio, de indenização, de judicializar todas essas demandas. Como eu disse anteriormente, a gente não tem o intuito de esgotar o tema, é só para a gente fomentar aí mais discussões. Então, assim, a gente fica à disposição para sugestões, dúvidas, qualquer coisa que falem com a gente fica à disposição, a gente vai adorar conversar com vocês. Procura a gente nas redes sociais, nós estamos no YouTube, esse episódio você encontra no YouTube, no Spotify também, chama Indúbio Pro Elas, procura a gente nas redes sociais e vamos trocar aí muitas informações e muitas coisas. Eu tenho certeza que vai ser uma troca muito frutífera. Agora eu queria agradecer vocês, meninas, por essa troca tão maravilhosa. É muito bom estar aqui, eu já me despeço, vou deixar a palavra aí com vocês também, e muito obrigada. Bom, só para poder passar que também estamos no Instagram, no Indúbio Pra Elas. Eu estou no ADV Mariana de Oliveira Miele, aqui depois vocês passam de vocês. E até mesmo eu gostaria de dizer que o quanto eu sou grata por fazer parte desse movimento com vocês. O que a gente trocava entre nós na nossa bolha, hoje a gente tá expandindo para todas, porque são muitos temas que pode ser apresentado, pode ser discutido, e é muito gostoso falar sobre direitos de autista. E querendo ou não, são direitos que transformam a vida das pessoas, dessas famílias. Porque foi como a gente bem apontou, impacta, mas a gente quer que impacta de forma leve, que elas, conhecendo os direitos delas, elas consigam ampliar ali no diagnóstico, ampliar nos tratamentos, a ter mais segurança, mais garantias ali estendidas. Eu espero que a gente possa ter conseguido contribuir de alguma forma, né, para todas as mulheres, para todas as pessoas. Como a Laura disse, é um tema que tem bastante aspectos a serem tratados, mas a gente espera que as pessoas tenham dúvidas, né, que despertem a curiosidade de procurar mais sobre os direitos, de ir atrás, conversar e até mesmo alertar outras pessoas, né, e umas ajudam as outras. Ah, com certeza. E como que é seu Instagram, Maísa? É Maísa, com YZ,
@advogada. Maravilhosa. o O seu? meu é Laura Stanchini, procura a gente lá, adicionem a gente, vamos trocar mais informações. E eu também sou muito grato por esse encontro, eu acho que a gente sempre discutiu tantas coisas jurídicas, né, em conversas particulares, e eu me sinto tão bem fazendo isso com vocês, eu acho que não poderia ser melhor. Então, muito obrigada, estamos aqui. Muito obrigada, até a próxima.